Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. E nessa aula nós vamos resolver 3 exercícios, tá, da SpaceX, provas desde 2010 até 2019, tá bom? Então, como vocês podem ver na tabela aqui à esquerda, né, na SpaceX costumou cair até hoje mais ou menos umas 5 a 8 questões de calorimetria, tá bom? E também de transformações gasosas, que é aquela parte de PV-NRT, PVT-PVT, certo? Aquela parte de que macete, que moleza, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem a aula, certo? Vem comigo, sem mais delongas, e que a força esteja com vocês. Um grande abraço, até daqui a pouco. Valeu! Fala pessoal, beleza? Então, bem-vindos de volta aí a mais uma aula, né? Então, nessa aula nós vamos resolver 3 exercícios da SpaceX, né? Matéria de calorimetria e transformações gasosas, beleza? Bom, a gente vai fazer 3 porque os exercícios eles demandam tempo de resolução, né? Às vezes tem muitas conversões, aplicar várias relações, então demora mesmo, tá bom? E depois eu faço mais uns 4 exercícios na parte 2, tá ok? Então não deixa de conferir depois, né? Mais pra frente os vídeos da parte 2, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, né? A primeira questão fala o seguinte: um painel coletor de energia solar é utilizado para aquecer a água de uma residência e todo o sistema tem um rendimento de 60%. Para aumentar a temperatura em 12 graus Celsius de uma massa de água de 1000 kg, a energia solar total coletada do painel deve ser de dado, considere o calor específico da água igual a 4 joule por grama vezes graus Celsius. Tá ok? Então, para quem não lembra aí, né? Calor específico é aquela quantidade de calor necessária para você elevar 1 grama de substância de 1 grau Celsius, né? Ou elevar ou diminuir, né? Tá bom? Então aqui a unidade, ó, importante, a unidade do calor específico é joule, grama, grau Celsius. Então o que é legal aqui? É você entender que as unidades dele são as que você vai usar lá na fórmula, tá bom? Então, agora vamos diminuir esse cara aqui, passar para cá um pouquinho e vamos para a resolução aqui da primeira questão. Então aqui, ó, ele me deu primeiro o rendimento. O rendimento a gente usa pode falar rendimento, eficiência, tá a mesma coisa. A gente usa aqui a letra grega eta, né? Esse N com uma perninha aqui, né? Então ele fala que o rendimento é 60%, né? O que é o rendimento? É o quanto que ele vai aproveitar do que vai chegar, né, de energia no painel solar. Então se chegou, por exemplo, lá, vamos pegar lá, vai, sei lá, 100 watts por metro quadrado, dos 100 que chegou, ele vai aproveitar, por exemplo, né, 60%, que seria 60%, tá? Então 60% é a mesma coisa que 0,6. Ele fala que a variação de temperatura foi de 12 graus Celsius, então ela varia em 12 graus, cuidado com o advérbio aí, né? Em 12 graus. A massa que ele está aquecendo de água é de 1000 quilos. E ele te pergunta lá então qual é o calor total, olha lá. Olha lá, a energia solar total coletada no painel. Então, o total lá que chegou, né? Então, o rendimento, o que é rendimento, né? Tem que ter essa ideia na cabeça. Rendimento é o calor que você vai utilizar para aquecer a água pelo calor total que chegou. Isso que é o rendimento, né? Então, obviamente, se a gente trocar aqui os dois, ó, né? Que na verdade eu quero achar o quê? Eu quero achar o calor total, certo? Eu vou inverter calor total com rendimento. Então, na verdade, a minha fórmula fica assim, né? Calor total, ele vai ser o calor útil dividido pelo rendimento, ok? Então, é esse cara que eu quero saber, ó, que eu quero encontrar aí o nosso calor total, tá? Beleza. Então, para eu encontrar o calor total, tem que ter primeiro o quê? O calor útil. O calor útil, como você quer aquecer a água, né? Ou seja, variar a temperatura sem mudar de fase, a gente vai usar então o calor sensível, né? Que é o famoso que macete aí, né? MC delta T ou delta teta, depende do livro que você usa aí, tá? A massa de água ele deu em quilos, mas a gente tem que colocar em gramas, porque o calor específico ele está em gramas. Então, 1 quilo tem 1000 gramas, né? Então vai ficar 1000 vezes 1000, que dá 10 a sexta, tá? O específico é 4 joule, né? Então é 4, e a variação de temperatura ele já deu pra gente que é 12, tá? Então ficou 48 vezes 10 elevado a sexta, que é a mesma coisa que 4,8 vezes 10 elevado a sétima, tá? Então nosso calor aí útil ele vai ser 4,8 vezes 10 a 7 joule. Por quê, professor? Porque o calor específico lá está em joule. Então você vai usar a energia aqui térmica também em joule. Tá ok? E agora a gente vai lá, né?
a gente volta lá naquela formulinha de calor total e substitui. Então, o nosso calor total ele vai ser o calor útil, que é 4,8 vezes 10 a 7, sobre o rendimento, que é 0,6. Você viu que eu fui esperto, né? Eu deixei 4,8 aqui, ó, porque eu sabia que ia aparecer a vírgula ali embaixo, né? Dá uma sacadinha boa. Haha, garoto. Então, 4,8 sobre 0,6 é a mesma coisa que 48 por 6, né, meu amigo? Que dá 8, certo? Então, vai ficar 8 vezes 10 a sétima Joule. Ô, professor, legal essa, hein? Gostosinho de fazer, né? Só cuidado com a ideia do rendimento aí, que pode pegar você, meu querido. Então, resposta certa ali no enunciado, letra I. Tá? Vamos voltar lá, ó. Se eu olhar lá, a resposta é a letra I. Ok? Ali, ó. Resposta letra... Opa, perdão. Letra I. Tá bom? Bom, beleza, né? Não foi uma questão tão difícil, né? Mas um pequeno trabalho apenas. Tá bom? Vamos para a questão 2. A questão 2 é para pegar mesmo. A questão 2 é grande. Tá bom? Então vamos lá ler a questão 2. Então, vamos lá. Tem várias coisas importantes aí. A questão 2 fala o seguinte. Um recipiente de 4 litros de água. Então, 4 litros de água. Ok. Vou aumentar esse negócio que não tá legal. Há uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então existe um resistor ôhmico, né? Lembra que o resistor ôhmico é aquele resistor cuja sua resistência é constante, né? Ele não varia com a temperatura aí. Então imerso na água de resistência igual a 1 ohm. Beleza. Alimentado por um gerador ideal de força eletromotriz de 50 volts. Então você percebe que nesse tipo de concurso, pessoal, eles misturam todas as matérias, né? Ainda mais nessa parte de calorimetria, dá para brincar com potência elétrica, tá? Dá para brincar com empuxo, enfim. Conforme o desenho abaixo. Então o desenho está ali embaixo, vamos ver o desenho. Aí o desenho, certo? Então temos aqui, ó, a nossa pilha, né, nosso gerador, né? Olha lá, o nosso gerador com uma fenda, uma tensão elétrica e um resistor aqui. E logicamente que por aqui passa uma corrente elétrica, né? Então se você olhar a corrente elétrica, né? Se você lembrar, né? A corrente elétrica ela vai no sentido convencional, né? Do mais para o menos, né? Então ela está aqui, ó. Ela está passando aqui pelo resistor e está voltando aqui, né? Polo positivo para o polo negativo, tracinho menor é o polo negativo, tracinho maior é o polo positivo, tá? Bom, o que mais que ele falou lá pra gente? A transferência de calor para a água ocorre de forma homogênea, né? Ou seja, constante, né? Homogênea, constante, né? A potência, né, da fonte lá, a potência, né, é constante. Considerando as perdas de calor desprezíveis para o meio, para o recipiente e para o restante do circuito elétrico, ou seja, uma coisa meio ideal, né? Ele te pergunta o tempo necessário para vaporizar 2 litros de água. Então é uma questão um pouco mais difícil mesmo, né? Não é tão simples não. Tem que pensar aí um pouquinho, tá bom? Dado, ó, calor específico da água, 4 kJ por quilo, ou seja, vezes graus Celsius. Cuidado aqui, ó, você pode usar a massa em quilo, você vai ter o calor em kJ. O calor latente de vaporização da água, que é 2.230 kJ por quilo. Pô, professor, o que é calor latente? Calor latente, que é a simbologia L, na verdade, é a razão entre o calor recebido por uma massa de substância, né, pela massa dela. Ou seja, é o calor necessário para você, no caso a vaporização, para você vaporizar uma certa massa de água. Então, como o da água aqui, aliás, de substância, perdão, como o da água é 2.230 kJ por quilo, o que significa isso? Que para eu vaporizar 1 kg de água, essa água ela precisa receber 2.230 kJ de energia, tá? E a densidade da água é 1 kg por litro. Bom, vamos lá então para a resolução, né? A resolução ela vai demandar um certo tempo, né? Então vamos primeiramente colocar os dados do problema, né? Que nós temos aí, certo? Vou puxar um pouco mais para cá para ficar mais perto. Ok. Vamos lá então. Bom, então o que nós temos de dados? Questão 2. Nós temos lá o volume de água, que é 4 litros, mas eu não vou usar volume, tá? Vou usar a massa. Então, como a densidade da água é 1 kg por litro, então, se eu tenho 4 litros, eu tenho uma massa
de 4 quilos, né? Para ficar mais fácil, certo? O que mais? Ele fala que a água está a uma temperatura de 20 graus Celsius, então é um T inicial. 20 graus Celsius. Ele fala também que a resistência lá do resistor na água é 1 ohm. O que mais que ele fala? Que a FEM vale 50 volts, que é tipo uma pilhazinha que está ali. E ele pergunta para nós quanto que vale então a variação do tempo necessário, né? Qual é o tempo necessário para que essa massa de água, aliás, para que 2 litros de massa de água vaporize, né? 2 litros de volume, aliás, vaporize, né? Ele me deu também o calor específico da água, vou colocar aqui, que vale 4 kJ por quilo vezes graus Celsius. Me deu o calor latente de vaporização da água, que vale 2.230 kJ por quilo, ok? Densidade é 1 kg por litro, ok, 1 kg por isso, 1 kg por litro. Bom, primeira coisa, né? Qual é o calor total que eu vou precisar para poder vaporizar 2 litros de água? Então você tem que fazer o seguinte, ó. Primeiramente, o que você tem lá, né? Vou pegar aqui um recipiente aqui, certo? Vamos mudar para cá. Agora eu vou resolver isso. Vamos passar para cá. Ok? Então eu tenho lá uma situação 1, eu tenho aqui o meu volume de água, né? Tenho o meu frascozinho e tem a minha água. Vou mudar a cor aqui, vamos pôr o azulzinho. Ok. Aqui. Certo? Então aqui eu tenho um volume de 4 litros de água. Certo? Para eu vaporizar a água, esse volume que está a 20 graus Celsius, ele tem que chegar a quanto? Ele tem que chegar a 100 para começar a vaporizar. Então, na verdade, o meu calor total para vaporizar 2 litros de água, ele vai ser dividido em 2 calores. Um primeiro calor, vamos dizer assim, vai ser o chamado calor sensível, que é um calor necessário para você fazer a água de 20 para 100 graus. Tá ok? Os mesmos 4 litros, né? Agora, assim que essa água de 20 graus Celsius chegar a 100 graus, se eu fornecer mais um calor para ela, né? Que eu vou chamar aqui, vamos chamar de calor 1 aqui, vai. Que eu vou chamar de calor 2. Ou seja, então eu vou fornecer primeiramente o calor 1 para a água, para ela de 20 para 100. Esse calor é o calor sensível. Por quê? Porque está variando a temperatura sem mudar de fase. E o calor 2, né? Ou seja, agora eu quero vaporizar 2 litros de água. Então é o seguinte, eu não vou vaporizar os 4 litros, só 2 litros. Então vai diminuir um pouquinho aqui o nível, né? Obviamente. E eu vou vaporizar 2 litros de água. Então, na verdade, vão sobrar aqui quanto? 2 litros, né? Então, esse calor, pessoal, né, que eu uso exclusivamente para mudar de fase, ou seja, passar de líquido para vapor, é chamado calor latente. Ok? E tem que lembrar a formulinha, né, de calor sensível, que é MC ΔT, né, o que é macete. Você tem que lembrar a fórmula de calor latente, que é na verdade M vezes L, no caso V porque é vaporização, né? Por isso que é quimolesa. Quimolesa vem de calor latente, ok? Quimolesa, então calor QL M vezes L V porque vaporização, tá? Bom, vamos lá então. Dá pra gente calcular tudo junto, né? Então o nosso calor total ele vai ser Q1. Ficou feio isso, hein? Ele vai ser Q1 mais Q2. Então, Q total vai ser Q1, que vai ser MC da água ΔT, mais o Q2, que vai ser M vezes LV. Então, o meu calor total ele vai ser a massa de água
Bom, o calor específico ele está em kJ por quilo. Então eu vou usar quilo mesmo, tá? Porque daí eu vou sair lá em kJ no final. Ó. Então vou usar ali no caso, quanto que é 4 quilos. O calor específico da água é no caso 4, né? Também, certo? E a variação de temperatura aqui vai ser, nesse primeiro momento, do Q1 vai ser 100 menos 20. Ó. Então 100 menos 20. E o que moleza vai ser a massa de água, né? Agora a massa de água ela não vai ser 4. Por quê? Porque eu vou vaporizar apenas quanto? Vou vaporizar apenas 2 litros de água. Então 2 litros de água equivale a 2 quilos de água. Então na fórmula do latente eu vou usar 2. E o latente de vaporização ele me deu, né? 2.230. A vantagem, pessoal, é que ele me deu já o latente também lá, ó, em kJ por quilo. Então se você usar aqui quilo, você vai sair com kJ. Então o seu Q total ele vai ser 4 vezes 4 vezes dá 16, né? Vezes aqui 100 menos 20 que dá 80. Mais 2 vezes 2.230 que vai dar 4.460. Então fazendo a continha aí, você vai ter 1.280 mais 4.460. Conclusão, o nosso calor. Vou fazer para cá porque eu sei que vai aparecer a entrada da minha cara aí, né? Então, conclusão, o nosso calor total. Essa desgraça. O nosso calor total ele vai ser 5.740 kJ. Professor, acabou o exercício? Já era? Acabou não, meu amigo. Infelizmente tem mais coisa aí. Isso é apenas o calor necessário para vaporizar 2 litros de água. Esse é o calor, tá? Então, calor para vaporizar 2 litros de água. Poxa, professor, tem mais aí? Tem mais. Né? E agora? O que eu vou fazer? Né? Como eu quero saber o tempo necessário para acontecer isso, eu tenho que agora ter uma relação que usa tempo, né, pessoal? Ou seja, vamos lembrar de potência, porque ele me deu dados elétricos, né? Então, o que seria uma potência, né, de uma fonte térmica, né? Potência, basicamente, né, cuja unidade é o watt, W, né? Potência, basicamente, é variação da energia pelo tempo, tá? Se você não lembra lá a fórmula de potência para elétrica, dá para a gente brincar aqui, deduzir ela. Por exemplo, a potência na elétrica, né, potência elétrica, vamos dizer assim, energia por tempo. Se eu tenho lá uma FEM, você tem que lembrar que, na verdade, a FEM, né, ela é, na verdade, a variação de energia que é fornecida para uma carga, né? Então, é variação de energia por carga. Então, na verdade, a sua energia, ela é FEM vezes a carga, né? Lá, isso daqui vem lá da elétrica, né? Então, vai ficar aqui, ó, a potência vai ficar FEM vezes a carga sobre o tempo. Então, se você lembrar aí, o que é carga por tempo mesmo? Pô, professor, acho que é corrente, né? Isso, meu amigo, corrente. Então, na verdade, a sua potência elétrica, ela é a FEM vezes a corrente, que na verdade é, né? A gente pode trocar a FEM por U, né? Que é o famoso U vezes I. Então, a potência elétrica é U vezes I. Ou E vezes I, né? Nos casos nossos, vamos usar E vezes I porque a gente está usando a FEM, né? Bom, então a potência, ela vale isso, né? A gente não tem corrente, né? Nós não temos corrente, mas nós temos o quê? Nós temos resistência. Então, se você lembrar lá a lei de Ohm, que E é igual a R vezes I, no lugar do U eu estou usando E, tá? Porque aqui é FEM. Então, na verdade, o seu I ele vai ser a FEM sobre a resistência. E aí você pode brincar aqui, né? E no lugar dessa fórmula aqui, ó, da potência, que é igual a E vezes I, você pode, no lugar do I, colocar aquilo ali, ó. Então, a sua potência ela vai ser E vezes E sobre R.
Então a sua potência ela vai ser E ao quadrado sobre R. Nossa, professor, dá para achar potência agora então? Dá para achar potência. Pô, mas chatinho isso, hein? Vai fazer o quê, né? Se você não lembra a fórmula, né? Você tem que aplicar uma deduçãozinha rápida aí, tá? Deduzir para você lembrar. Então, na verdade, ficou feio esse P, hein? Pelo amor. Então, a potência, ela vai ser 50 ao quadrado, que é a Fm sobre 1, né? Ou seja, ela vai ser 2.500 watts. Tá aí a potência. Certo? Essa potência elétrica lá do resistor, que ele vai me dar 2.500 watts. E agora, para eu achar o tempo, né? Finalmente, eu vou achar o tempo. Eu volto lá de novo naquela relação. Ou seja, a potência, ela vai ser o quê? Energia por tempo. Certo? Só que agora a energia elétrica está sendo convertida em energia térmica. Então, na verdade, né, a minha energia, aqui nesse caso agora, em relação ao resistor, né, que está sendo aquecido, ele vai ser o calor total que foi usado para vaporizar 2 litros de água sobre o tempo. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei dados da elétrica para achar a potência e com a potência eu achar o tempo. Então, na verdade, a gente pode trocar, né? Ou seja, a gente pode pegar esse tempo aqui, a potência, ó, e trocar de lado. Então, na verdade, o seu ΔT, que é o tempo, ele vai ser o calor total sobre a potência. Então, nosso ΔT, ele vai ser o calor total que nós achamos lá que foi 5.700, né? E 40 dividido pela potência que é 2.500 watts. Só tomar cuidado, né? Aqui, ó, nesse calor está em kilojoule. E para você sair com watt aqui em cima, né? Você tem que pôr em joule. Então você multiplica por 10 a terceira, pessoal. Realmente não é uma questão muito trivial, né? Muito simples. Tem um monte de transformaçãozinha para você fazer, tá? Você tem que lembrar lá que o watt é joule por segundo. Tem que lembrar também isso daqui. Professor, um monte de coisa para lembrar. É, fazer o que, né? Por isso tem que estudar bastante para você não esquecer as coisas. Tá ok? E agora sim, eu tava em kilojoule, né? Agora tá só em joule. Então agora dividindo aqui, né? Dividindo esse carinha, a gente vai encontrar aí o tempo de 2.296 segundos. Tá aí. Ele pediu a resposta em segundos, né? Então, tamo na fita aí. Certinho. Uma questão legal essa, hein? Muito legal, né? Beleza, galera? Então, qualquer coisa e dúvida aí, depois deixa nos comentários aí no vídeo abaixo. Ok? Então, essa é a questão 2, ó. Tem um certo trabalho, né? Questão 2, né? E já te adianto que a questão 3 também não será muito trivial, tá? Então, vamos embora para a questão 3. Vamos voltar lá no texto. Voltando. Tá aí. Questão 3. Ok? Vamos lá, então, questão 3. Vou tomar uma água aqui para a questão. Muito bem. 3 fala o seguinte. Em uma casa moram 4 pessoas que utilizam um sistema de placas coletoras de um aquecedor solar para aquecimento da água. Ó, de novo, é o mesmo esquema de questão, hein, pessoal? Fica esperto aí nesse esquema de aquecimento. Hein? O sistema eleva a temperatura da água de 20 para 60 graus Celsius todos os dias. Considere que cada pessoa da casa consome 80 litros de água. Então, cada pessoa consome 80 litros de água quente do aquecedor por dia. A situação geográfica em que a casa se encontra faz com que a placa do aquecedor receba por a cada metro quadrado a quantidade de energia de 2,016 10 a oitava joule de calor do Sol em um mês. Então isso é por mês, tá? Sabendo que a eficiência do sistema é de 50%, ou seja, tudo que ele receber de energia, ele vai converter para realmente utilizar aquilo que ele recebeu apenas 50%. Né? Como a gente já viu antes da rendimento, né? Nós já vimos esse esquema. Então ele pergunta a área da superfície das placas coletoras para atender à demanda diária de água quente da casa. Então ele quer saber quanto que eu vou ter de área, qual o tamanho da minha placa que eu vou ter que ter para poder atender, né, as pessoas que moram naquela casa. Né? Então você vê que é uma questão não tão trivial, tem um monte de dados aí de dia, então tem que tomar cuidado. Né? Ele fala lá para você, ó, considere que um mês é igual a 30 dias, calor específico da água, agora ele deu em 4,2 joule por grama grau Celsius.
E a densidade da água é 1 kg por litro. Ok, então vamos lá para a questão. Uma questão um pouco mais difícil aí, certo? Vou descer aqui essa folha, essa lista, né? Dizer assim. Opa, fica aí, filho. Vou fazer pra cá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então vamos resolver aí a questão 3, certo? Bom, então questão 3. A primeira coisa que a gente faz é colocar os dados do problema, certo? Então, dados foram lá. O que ele me deu? Vamos pôr direto a variação de temperatura, que ela vale 40, né? Foi de 20 para 60. O que mais que ele falou? Ele falou que o volume, né? Olha lá, o volume... Cadê? Olha lá, cada pessoa consome um volume de 80 litros. Então, 80 vezes 4, são 4 pessoas na casa, né? Diariamente, vai dar 320 litros, né? Total consumido. O que mais? Ele falou que a intensidade de radiação, ó, IR, né, por metro quadrado que chega na casa, certo? Olha lá, a situação geográfica da casa enquanto faz isso aqui a placa do aquecedor receba por cada metro quadrado a quantidade de 2,016 oitava de Joule de calor por do Sol em um mês. Então aqui é por mês, né? Então por mês recebe 2,016 vezes 10 a oitava Joule, né, por metro quadrado, vezes mês. Vou pôr mês aqui porque é por mês aqui, tá? Vezes mês, ok? Beleza, o que mais que me deu? Eta de novo, a letrinha eta aí, ó, grega. Rendimento de 50%. E ele pergunta para você a área aí. Vamos fazer a área de outra cor, né? Ele pergunta para você então a área das placas necessárias para que isso seja possível, né? Para que atenda a demanda da casa lá. Um mês 30 dias, né? O que mais que ele deu? Um mês 30 dias. Calor da água específico da água 4,2 Joule por grama vezes grau Celsius. E densidade da água 1 kg por 1 litro. Ok? Beleza, uma questão também não tão fácil, né? Temos que pensar um pouco. Bom, primeira coisa é o seguinte. Vamos calcular qual que é o calor que deve ser fornecido, certo? Para poder lá, todo mundo poder tomar banho todo dia, né? Ou seja, o calor necessário para quê? Para poder que as pessoas lá para que o sistema eleve a água de 20 graus para 60 graus todos os dias, ó. Então, qual que é o calor que deve ser fornecido, né, para a água para que isso aconteça, certo? Bom, então assim, para eu esquentar essa água de 20 para 60, né? Vamos lá, calor necessário para elevar a água de 20 graus para 60 graus Celsius, certo? Bom, então se eu quero elevar a temperatura sem mudar a fase, eu vou usar de novo o chamado calor sensível, certo? Vamos chamar de QS, vai. Que vai ser MC delta T. A massa de água vai ser 320, né? No caso litros, 320 quilos, né? Só que eu vou multiplicar por 10 a terceira, pessoal. Por quê? Porque o calor específico ele está em grama, ó. Então tem que pôr 320 quilos vezes 10 a terceira, tá? A gente converte em gramas aí, ok? O calor específico da água vale 4,2 Joule, né? E a variação de temperatura vale 40. Então, multiplicando aí esse pessoal todo, a gente vai ter então 53,76 vezes 10 a sexta Joule por dia. Então aqui é por dia, tá? Por que é por dia? Porque aquela massa ali, né? Aquela massa de água é por dia, tá? Então ele fala que cada pessoa consome 80 litros por dia, vezes 4, 320 litros por dia, e convertendo em massa, 320 quilos por dia. Ok? Então aqui é por dia esse calor aqui que é necessário, né? No caso aí você fornecer para elevar a água de 20 para 60. Tá ok? Bom, agora é o seguinte, o que a gente vai calcular agora? O quanto de energia que o Sol fornece, certo?
para aquele 1 metro quadrado de painel solar por dia, tá? Então agora a gente vai calcular o seguinte: a intensidade, né, de energia, vamos subir um pouquinho aqui. Pode pôr de radiação se quiser, energia absorvida por dia. Ok? Vamos lá então. Bom, o que ele falou que intensidade é? Intensidade, né? Vamos ver aqui em cima o que ele nos deu. Ah lá, a intensidade da radiação que chega lá é de 2,0, né? Para 2016, né? 10/8 joule por metro quadrado por mês. Mas eu quero por dia, né? Se eu quero por dia, eu faço o quê? Então a minha intensidade, vamos dizer assim, absorvida pela placa, ela vai ser a intensidade que chega na minha casa por mês dividido por 30, porque eu quero por dia. Só que além disso, tem que lembrar que tem uma eficiência do sistema de 50%, ou seja, tudo que chegar na casa, apenas 50% será absorvido. Então, na verdade, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar aqui pelo rendimento, pela eficiência daquele painel solar lá. Então vai ficar 2,016 vezes 10⁸ vezes 50%, que é 0,50, dividido por 30 dias, porque eu quero em um dia, né? Eu não quero por mês. Então a intensidade absorvida, ela vai ser, fazendo a continha, 3,36 vezes 10⁸. Nossa, subiu o burro aqui. Espera aí, vamos voltar aqui. Vamos lá, 3,36 vezes 10⁸ joule por metro quadrado vezes dia. Opa, então agora eu tenho o quanto de calor que... Opa, o quanto de calor, né? Que está sendo absorvido pela placa por dia. Opa, agora só falta finalmente agora para terminar, né? O que você quer? Você não quer a área necessária, né? Para que isso ocorra, né? Para que esse processo de esquentar a água seja possível. Então, qual que é a área? Quanto deve ser a área dessa placa para ela poder, no caso ali, receber, né, toda aquela energia? O que você sabe então? Que o que ela absorve é, né? Vamos lá então, vou fazer aqui de azul, né? Agora eu quero a área, né? Então, quanto que vale essa área? O que nós sabemos? Sabemos que ela, a cada dia, né, para 1 metro quadrado de painel solar, ele absorve quanto? 3,36 vezes 10⁸ joule de energia. Então, qual que deve ser a área desse meu painel solar? Qual que deve ser essa área para que ele absorva a energia necessária para poder fazer a água aí de 20 para 60, ou seja, 53,76. Então, 53,76 vezes 10⁸ joule. Entenderam, galera, a sacada? Então, assim, você tem que fazer o quê? Calcular primeiro que macete, certo? Para poder ver o quanto de calor será necessário, né? Para poder levar a água de 20 para 60, sabendo que 4 pessoas tomam banho naquela casa por dia. Então, por dia, o calor que é fornecido lá para a água, para levar de 20 para 60, é 53,76 10⁸ joule por dia. O exercício te deu uma intensidade de radiação que chega na placa por mês. Você dividiu por 30 e ele falou que a eficiência é eta que vale 50%. Então você deve fazer o quê? Para achar a intensidade que a placa vai transformar em energia, né, você tem que fazer o quê? Multiplicar a intensidade que chegou por 50% ou dividir por 30, porque ele quer por dia. Então você achou que para cada dia, né, 1 metro quadrado de placa, ela absorve 3,36 10⁸ joule. Então qual que vai ser a área necessária para ela absorver a energia necessária para poder esquentar a água? Aí você vem aqui, 1 metro quadrado está para 3,36 10⁸. Então a área necessária vai ser qual? Para absorver 53,76 10⁸. Olha que beleza, você pode cortar aqui,
Então a sua área, na verdade, ficou, né, 53,76 dividido por 3,36. Pasme, esse cara vai dar 16 metros quadrados. Então a sua área, né, a área da placa necessária para receber 53,76 dessa cesta de joules, ela vai ser 16 metros quadrados. Galera, então tá aí, né, a resposta do caso lá vai ser a letra, vou voltar lá em cima, letra E. Olha lá, letra E, certo? É a nossa resposta. Bom, galera, desculpa aí essa aula um pouco mais longa, né? Mas não tem jeito, né? SpaceX são cursos mais complicados, é assim mesmo, demora, tem várias conversões, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, pelo amor de Deus, dá aquele like, dá aquele joinha, compartilhe com seus amigos, né? E também ajude a compartilhar o canal aí para a gente poder sempre estar fazendo mais vídeos para vocês aí. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e que a força esteja com vocês. Valeu!